Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do Cast da Obra. Hoje a gente está num cenário um pouco diferente, porque é o último episódio que a gente vai fazer desse ciclo. Vocês vão ver que aí mais pro meio vai ter até um experimento e tudo mais. Meu nome é Nalane, eu sou estudante de Engenharia Civil aqui da USP. Eu estou aqui com a Manu. Oi, meu nome é Manu, também sou estudante de Engenharia Civil aqui na USP. E a gente vai falar hoje, o assunto do episódio é sobre geotecnia. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o professor Fernando Lavoie e com o técnico de laboratório, Zé Luiz. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente. Obrigado, Manuela. Obrigado, Nalane, pelo convite. Fico muito feliz de participar do Cast da Obra. Vamos ver o que a gente consegue ajudar aí. Né, Zé? Fala um pouquinho aí. Com certeza. Boa tarde. Obrigado ao convite aí também, né, por participar desse podcast. Bom, é o seguinte, meu nome é José Luiz, tá? Eu trabalho na universidade já faz algum tempo, né? E sempre na área de solos. E hoje a gente vai tentar demonstrar alguns ensaios que normalmente a gente apresenta em aulas tal, né? Sobre geossintético e tal. Beleza? Então acho que é isso, né? Arrasou. E para começar sobre esse assunto, a gente queria saber um pouquinho o que é a geotecnia, essa área da engenharia civil que muitas pessoas não falam sobre, e a gente tem muito na cabeça de que todas as construções estão sobre o solo, e a gente queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, como que a geotecnia ajuda nesse aspecto da engenharia civil, como que ela entra. Legal, Manuela. A geotecnia, ela está em toda obra de infraestrutura. Qualquer obra que você imaginar, estrada, ferrovia, barragens, túneis. A geotecnia, ela tem 3 pilares. O primeiro é a geologia de engenharia. A gente usa os conhecimentos da geologia para aplicar nos nossos problemas, né, e construir as nossas obras. A gente tem a mecânica dos solos. O Zé está aqui, que é um grande especialista. É o arroz com feijão da geotecnia, né? Principalmente num país num país tropical, que tem bastante intemperismo químico das rochas e forma camadas bem espessas de solo. Então a gente tem solo em qualquer obra. E o terceiro pilar é a mecânica das rochas. Quando a gente entra em rocha, faz uma escavação, seja subterrânea, seja terrestre, a gente tem que usar os conhecimentos da mecânica das rochas. Então são os 3 pilares. E para o engenheiro civil, né, que acha que ser engenheiro civil é só construir prédios ou residências, não. O engenheiro civil é responsável pelas grandes obras de infraestrutura, né, no nosso país. E eu queria saber como que funciona. A geotecnia trabalha junto com outras áreas? Como a geotecnia se conecta com as outras áreas da engenharia civil? Estruturas, hidráulica, eles trabalham juntos? Como funciona? Trabalhamos, né? Na verdade, a gente divide. No curso a gente divide em departamentos, né, em áreas, mas o problema ele é multidisciplinar, né? As obras são multidisciplinares. Então, quando a gente vai construir uma estrada, você tem o departamento de estradas, responsável pelo projeto geométrico, né? Só que tem bastante geotecnia. A gente vai construir a rodovia em cima, né, de um substrato terroso, muitas vezes, a grande parte das vezes. Se a gente for lá para hidráulica e saneamento, né, imagina uma barragem para produzir energia hidrelétrica, toda a infraestrutura, né, é da geotecnia. Nas estruturas também, né, imagina que você tem que colocar essa estrutura alta, pesada, você tem que colocá-la de maneira a estruturar, e para isso você precisa de fundações. Então entra a geotecnia. A obra sempre começa na geotecnia, depois vai para os estrutureiros, né? A geotecnia é a base de tudo. Exato. O início de tudo. Como ela tinha comentado no começo, tudo que a gente tem construído está em cima do solo. Eu queria saber que vocês comentassem um pouco como que é feito esse estudo para ver se o solo está bom para ser construído, se é bom ser construído ali ou tipo, não, vai para outro lugar. Como que funciona essa análise inicial? Zé. Vai você. Bom, na realidade, antes de se fazer qualquer tipo de obra, é evidente que precisa fazer uma análise da onde vai ser executada aquela obra, né? Você não vai construir alguma coisa em qualquer lugar assim, né, aleatoriamente, né? Então, em vista disso aí, por exemplo, você vai lá, você faz um trabalho, faz uma análise da localização aonde vai ser construído um determinado tipo de obra, e depois sim, aí são projetos, né, que em função de alguns projetos, aí sim que parte sim para a execução, né, assim, mais profunda da análise daquele terreno, né, para
para tal obra, né? Entendeu? Então, por exemplo, não é simplesmente chegar num determinado local e construir alguma coisa assim por nada, entendeu? Então tem que sempre existir algum projeto envolvido assim, para determinada situação, entendeu? Então cada situação é uma situação, entendeu? O Zé está falando das investigações geológico-geotécnicas, né? A gente precisa ir ao campo, como ele disse. A gente faz sondagem de simples reconhecimento, que é o básico, né, Zé? É o básico. A gente faz o ensaio de SPT, que é o ensaio de penetração do solo, ter uma ideia da resistência do solo ao longo da profundidade e ainda retira amostras. E aí leva lá para o Zé, né, Zé? Sim. Lá no laboratório de mecânica dos solos e faz a caracterização dos solos. Então tudo começa nessa investigação geológica e geotécnica. E eu digo que quanto melhor, ou quanto mais dinheiro se gasta na investigação geológica e geotécnica, menos problemas você tem na execução. Menos surpresas, né? Porque a geotecnia, ela basicamente depende do que a natureza construiu. Por mais que você investiga, você vai ter alguma surpresa. Quanto mais pobre ou pior a investigação, mais problemas você vai ter e no final a obra vai ficar mais cara. Garanto para vocês, né? Então, eu sempre digo para os novos engenheiros ou novos engenheiros que são vocês, invistam em investigação geológica e geotécnica, invistam em ensaios, né? O Zé tem muita experiência. Então, imagina que é uma obra de grande porte. Zé, comenta um pouquinho dos blocos indeformados que chegam lá para o teu laboratório. Bom, na realidade é assim, né? Esses blocos aí, eles vêm para o laboratório, né? A fim de a gente assim, fazer alguns ensaios relacionados com o solo que condiz com a situação lá de campo, entendeu? Então, essas são as premissas aí de ensaios de laboratório, tá? Aí, partindo disso aí, sim, aí são os ensaios de caracterização. E depois, posteriormente, os ensaios, dependendo do tipo de obra, os ensaios de resistência, né? São os ensaios um pouquinho mais elaborados, entendeu? Acho que é isso. É isso. Você falou dos 3 pilares da geotecnia. O Zé, ele ajuda bastante a gente aqui no laboratório. E aí eu queria falar, Zé, quais são os ensaios que você passa pra gente? A gente vê muito isso. O que você passa para os estudantes no laboratório, assim, que a gente vê? Acho que seria legal também comentar a importância Sim, que é a a gente ter o importância. contato com essa parte do técnico em si, né? Na realidade é assim, a gente tenta demonstrar assim, para o aluno, em geral, né, assim, as condições, assim, como se diz, as premissas da geotecnia, tá? A importância, né, de você conhecer o solo já a partir logo assim vamos dizer, os primeiros contatos com o solo, entendeu? É isso que a gente tenta sempre passar para os alunos, entendeu? E aí é lógico, né, com o tempo, assim, o convívio, aí os ensaios vão se amadurecendo. Quer dizer, amadurecendo não, eles vão se... você vai partindo para outras situações de ensaio. Basicamente, o Zé começa a dar aula para vocês com a identificação tátil-visual. Sim. Para vocês identificarem, né? O que é um solo fino, um solo argiloso, o que é um solo siltoso, o que é um solo arenoso. Depois, o Zé vai para a parte de caracterização granulométrica, para ver a faixa de diâmetros do solo. É muito importante para a gente. Ele diz muita coisa para a gente. E aí, quando vai para um solo argiloso, ele pode ter plasticidade. E aí nós vamos para os ensaios de plasticidade. E por fim, quando a gente vai fazer, por exemplo, um aterro, né, Zé, é importante caracterizar a compactação. Então aí faz-se um ensaio de compactação. São basicamente esses ensaios aí básicos, né, que toda obra de infraestrutura precisa fazer. E se você pega uma obra de infraestrutura muito grande, você tem que pegar uma quantidade de amostras muito grande, né, para caracterizar a cada estaca, a cada 20, 30 metros, por exemplo, se for uma obra linear, uma rodovia, você tem que retirar uma amostra lá para caracterizar. Legal. Eu lembrei de uma pergunta que eu acho muito importante, falando dessa parte de análise tátil visual. O que é silt? A gente vê muito sobre argila, sobre areia, mas a gente deu uma aula junto, eu e o Zé, e as meninas ficaram com muita dúvida sobre o que era o silt. Elas conheciam argila e areia, e aí eu queria que o Zé falasse um pouquinho sobre isso. É que assim, um solo, na realidade, ele é composto basicamente de 3 elementos, né? Argila, silt e areia. Bom, a areia é a fração granular do solo, tá? Então é perceptível ao tato, tá? A argila é a menor partícula do solo,
Tá? Você não consegue perceber ela visualmente. E nem, assim, às vezes no tato você vai perceber porque ela gruda, ela tem assim, aquela sensação de um sabão, vamos imaginar assim. Né? O silt já é uma partícula intermediária, então ele compreende uma faixa do solo lá. Tá? Falando em termos de número. Por exemplo, argila são partículas menores que 2 microns. Tá? E o silt são partículas intermediárias, entre 2 microns a 0,062 milímetros, que corresponde à peneira 230. Tá? E superior a isso são as partículas mais grossas, que é a faixa das areias, no caso. Né? Que aí já é perceptível, você consegue enxergar, é bem áspero. Tal, né? Mas o silt é uma partícula intermediária. Assim, ela, às vezes, na caracterização dela, ela responde quase como uma areia. E depende do tipo de solo, ela tem uma formação assim, vamos imaginar assim, é uma argila grossa, vamos dizer assim, na faixa grossa da argila, tá? Mas é assim, é um mineral também, né? Normalmente, assim, ele não tem coesão nenhuma, tá? Ele é fino, mas ele não tem coesão, ou melhor, ou pouca coesão, tá? Por conta assim da textura dele, tá? Obrigada, Zé. Só complementando o que o Zé falou, que é interessante, né? O silt pode ser considerado uma areia mais fina ou uma argila mais grossa, dependendo do percentual de areia ou argila também, né, Zé? Então, por exemplo, se o Zé caracteriza um silt argiloso, é um silt que pode ter um pouco de plasticidade, por causa da argila, não por causa do silt. Se for um silt arenoso, ele vai ter um comportamento sem plasticidade, porque tem lá a areia que ajuda ele, né? Eu digo que é bastante influenciável o silt, né? Dependendo da argila ou da areia. Mas o silt é isso. Excelente pergunta, Manuela, né? Porque o silt, o que é o silt, né? O que, que a gente vê argila, areia e não vê. Ele tá fica no limbo ali, entre a argila e a areia, mas ele existe, né, Zé? Ele existe, com certeza, né? Ele existe. Então, mas que a gente está comentando. A hora, assim, por exemplo, às vezes ele tem uma percepção um pouco diferente. Depende do tipo, a formação do solo. Eu costumo dizer, costumo dizer não, isso é o natural. Um solo, ele é proveniente sempre de uma rocha, tá? Então, depende do tipo de rocha que aquele solo ele é proveniente. Então, o que acontece? Então, na formação do solo ali, aí tem as suas características, tá? Entendi. Você chegou a comentar os mais conhecidos que a gente tem, no caso é a areia e a argila, aí tem o silt ali na transição. E no decorrer dos nossos anos de graduação, a gente descobre que o solo é muito influente mesmo. Inclusive, a primeira vez que a gente tem um contato com isso, a gente percebe o quanto que a argila é uma camada que influencia muito. E eu acho, tipo assim, o que está mais perto do nosso dia a dia, o que eu posso comentar, é o que a gente vê nos prédios de Santos. Eu queria que vocês explicassem um pouco como é que funciona isso, da parte o que é o recalque, no caso, e como que funciona nessa camada do solo de Santos. Tá. Bom, é o seguinte, Santos, lá, teoricamente, assim, existe uma camada assim, daquela argila orgânica, que é conhecido, né, denominadamente conhecido, tá? E ali, por exemplo, essa camada é uma profundidade, dá para variar um pouco, assim, mas entre 30, 40, 50 metros por aí, né? Então é o seguinte, quando, lógico, vai ser construído, vai fazer uma edificação, você tem que pensar, por exemplo, no tipo de estaca que você vai utilizar, lembrando que a camada assim, de argila, vamos dizer assim, é bem grande, bem extensa, entendeu? Então, por exemplo, provavelmente você vai ter que fazer uma estaca, assim, até encontrar um banco de areia, alguma coisa desse tipo. Aí entra a sondagem também. Então, para fazer esse tipo de obra, tá? Então é comum, né? Você vê que Santos tem suas marcas, assim, que já é característica, né? Aqueles prédios, aquelas edificações lá, né? Tá? É o chamado recalque, né, professor? Que a gente vê muito. Isso, exato. Então, o que ocorre lá em Santos, né? Você tem uma camada que pode chegar até 50 metros dessa argila orgânica marinha, que é uma argila bem antiga, né, de formação bem antiga, e que ela tem um nível d'água muito alto. Então, é uma argila saturada e muito compressível. Quando você carrega ela vai ter um recalque, que é observado em cima. Né? Em cima, na superfície, a gente observa que ela recalca. Daí o problema dos prédios antigos de Santos. Eles construíam as sapatas, que são fundações rasas, que assentavam-se sobre essa camada muito compressiva,
Então a água tendia a sair dos poros da argila e gerava-se o recalque, que é o fenômeno do adensamento, que vocês, minhas alunas, aprenderam muito bem, calcularam o recalque, né, Zé? E a gente teve problemas no passado lá em Santos, né, no meio do século passado, faz tempo, né, porque se construía com fundações rasas, com sapatas, não tinha tecnologia para construir estacas, que são fundações profundas, para ultrapassar essa camada e chegar, por exemplo, num banco de areia, ou, no caso de Santos, é um material rochoso, né? Então, eles construíam com fundações rasas. E aí o que aconteceu? Recalcaram. Né? E tem casos de um prédio recalcar para o mesmo lado do outro. Por quê? Porque aí, além desse recalque desse subleito aí da argila, você tinha os bulbos de tensões das fundações que um encostava no outro. Então você gerava mais tensão no meio. E aí eles acabavam recalcando um em contato com o outro. Né? Muitos desses prédios existem ainda, né? Quem vai para Santos. Alguns deles eles já voltaram para o prumo. Uns colegas meio malucos aí, né? Quiseram voltar para o prumo. Mas tem casos em que prédios voltaram para o prumo. Mas basicamente é um problema de geotecnia mesmo, né? E, infelizmente, por desconhecimento, por falta de investigação, às vezes acontece algum problema ou outro, né? Mas aí é um engenheiro desavisado, ou nem engenheiro não é, né? Ou não é geotécnico também, né? Às vezes é um engenheiro de estruturas que se mete a fazer geotecnia e aí pode causar problema. Mas é um fenômeno muito antigo, né? A teoria do adensamento do Terzagh, que é o pai da mecânica dos solos, é 1923. Então já faz mais de 100 anos que o engenheiro civil já entendeu esse fenômeno e sabe tratar. E minhas alunas, lógico, aqui sabem calcular e prever esses recalques. Professor, uma curiosidade de Santos é que o recalque ocorreu depois da construção estar pronta, né? Porque a gente tem o caso da Torre de Pisa, que foi durante a construção que teve o recalque. Aí eu queria que você comentasse também a Torre de Pisa, muito falado, o pessoal, um ponto turístico, né, que o pessoal tira aquela fotinha segurando. E no caso dela, estava construindo e aconteceu o recalque, né? Diferente de Santos, que depois de pronto aconteceu o recalque. Na verdade, Manuela, o recalque, conforme você vai aplicando a sobrecarga, o acréscimo de tensão, você vai gerando recalque. Tá? Lógico que quando você chega no final da obra, você tem o recalque final, né, o recalque total. Então o recalque vai acontecendo. É que a argila, por ter permeabilidade muito baixa, ela continua recalcando por anos. Esse é o problema. O fenômeno de adensamento, que é a saída de água dos vazios do solo, demora muito. Então pode demorar 1, 2, 4, 5, 10 anos. Depende do carregamento que você coloca no solo e da espessura de solo que você tem. No caso da Torre de Pisa, ela recalcou por um lado. Por quê? Porque do lado que ela recalcou, tinha uma camada mais espessa da argila. Se você tivesse uma camada constante, ela iria recalcar integralmente para baixo. Ela recalcou para um lado, porque para esse lado você tinha uma espessura maior do que o outro lado. Né? Então, existem casos de, por exemplo, você construiu o seu prédio e você perdeu o primeiro andar, porque teve um recalque integral de 3 metros, por exemplo. Né? Então é uma questão aí que virou turística, né? Sim. E o que é feito atualmente para evitar os recalques? Para evitar recalque, você tem que prevenir, você tem que fazer um projeto, né, e construir uma fundação profunda para jogar toda a carga da tua edificação para um extrato competente, que não é essa argila mole. Tudo que você jogar de carga nessa argila mole vai gerar recalque e vai demorar muito tempo para parar de ocorrer esse recalque. Né? Se você, por exemplo, você quer construir um shopping center numa área muito rica, vamos falar, por exemplo, da área da Barra, no Rio de Janeiro, lá tem solo mole, mas é uma área nobre. Se você quer construir um shopping e você quer começar um ano antes, em dezembro você quer inaugurar o shopping, né? Porque em dezembro é o Natal, não vai dar tempo de você fazer nada muito demorado. Então você tem que construir, por exemplo, aterros estaqueados. Você coloca estacas e depois você põe o aterro, né, que você vai construir e constrói seu shopping. Você vai gerar recalque zero. Se você quer construir, por exemplo, uma habitação mais barata, por exemplo, um CDHU, você não vai ter dinheiro para fazer um aterro estaqueado, vai ficar muito caro. O que você faz? Constrói um aterro anos antes, aplica o aterro, mas não constrói nada em cima.
e deixa recalcando e vai monitorando. E aí você compara o recalque do teu projeto com o real, parou de recalcar, você começa a construir. Então eu sempre digo que em obras de solo mole, ou você tem muito dinheiro para fazer um aterro estaqueado, ou você tem muito tempo para prever e deixar parte desse recalque ocorrer. Essa é a ideia, né? Então tudo isso é engenharia, planejamento, técnica, para você evitar problemas. A partir do momento que você tem problemas, é muito difícil resolver, né? Eu comentei o caso do prumo, que alguns prédios de Santos voltaram para o prumo. Ficou muito caro. Ficou muito caro, para aquelas edificações valeu a pena, porque acabou valorizando os imóveis, né? Mas nem sempre isso é real. Então, às vezes, é inviável você fazer qualquer tipo de tratamento. No caso da Torre de Pisa, que a gente estava vendo, ela ainda tem a tendência de continuar até o ponto de cair, ou ela estagnou de vez ali na inclinação que ela está? Olha, eu imagino, não conheço a história da Torre de Pisa, mas imagino que esteja estável, né? E seguro. Tá? Assim como os prédios de Santos, que as pessoas moram, né? Ela está inclinada, você joga água para um lado, ela vai para o outro. Né? O ralo não está seco, o ralo, né, Zé? Você joga para o ralo, ela vai para o outro, mas está estável, deve ser monitorado, né? Qualquer estrutura civil tem que ser monitorada, mas essas, em especial, tem que ter um cuidado maior. Então, eu imagino que a Torre de Pisa está bem estável, sem movimentação. Até porque já acabou o processo de adensamento, né? Sim. Porque já faz muito tempo. Então. Outra estrutura geotécnica que tem que ter muita manutenção é a questão das barragens, né? A gente acha que é só hidráulica e saneamento que mexe com barragem, mas a geotecnia tem um papel muito importante, né, nas barragens. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. A gente até vê, né, nas aulas protótipo de barragem, dreno e tudo mais. Aí eu queria que vocês explicassem como funciona, como que a gente vê. As barragens são as maiores estruturas que a engenharia civil tem, né? No Brasil construiu-se muita barragem hidrelétrica, barragens grandes. Hoje a gente não vai construir mais. Acho que o que já tinha para ser construído em termos de barragens grandes para gerar energia já foi construído. São estruturas, podem ser de solo, podem ser de enrocamento, né, de grandes pedras, pode ser de concreto. Por exemplo, Itaipu, que é a nossa maior barragem, tem esses 3 tipos na mesma barragem, né? Então, se você correr a seção inteira da barragem, né, você tem 3 tipos de barragens numa só. Você tem diversos tipos de monitoramento quando ela tem que ser feita. Tem equipes de geotécnicos só de segurança da barragem. E aí você avalia recalque. Então você põe placas de recalque para avaliar recalque. Você tem inclinômetros para verificar se ela pode estar recalcando para baixo ou ela pode estar andando lateralmente, né? Então você tem os inclinômetros. Você tem piezômetros para verificar a pressão de água, nível de água. São os monitoramentos básicos que têm que ser feitos aí nas barragens, né? Então isso é diário. Você imagina se vocês forem trabalhar, por exemplo, na equipe de segurança, vocês vão trabalhar o dia inteiro aí, né? Tempo integral, verificando esses monitoramentos. E lógico, né, Zé, para cada monitoramento você tem plano de ação. Se você pegar as barragens de rejeitos que nós temos no Brasil, que são as maiores estruturas, né? Elas são maiores do que as barragens hidrelétricas, você tem que ter plano de ação. Se passado um certo nível ali do teu monitoramento, você tem que evacuar as pessoas que moram em volta, evacuar os funcionários. Você tem todo um plano de segurança ali para evitar qualquer tipo de problema, né? Entendi. E no caso, assim, se chega nesse nível de ter que evacuar, tem como fazer voltar ao plano seguro que estava ou não tem mais jeito de usar ela? Tem sim, depende do que aconteceu, né? Então você tem um nível ali de segurança que a partir daquilo você evacua todo mundo e você estuda com mais cuidado, né? Faz alguma intervenção na barragem para as pessoas poderem voltar a ficar próximas da barragem e as pessoas trabalharem lá. Legal. Eu lembro que num dos laboratórios que a gente teve com o Zé, ele até mostrou pra gente um solo que vocês receberam, me corrija se eu estiver errado, de alguma das barragens de rejeitos que tem aqui no Brasil, que era para ser estudado, tá certo? Na realidade é assim, nós vamos começar a trabalhar com um solo que é proveniente de uma barragem de rejeito, né? Bom, a gente não pode às vezes ficar divulgando as coisas dos trabalhos, fica meio assim, né? E porque o trabalho não foi concluído ainda, então a gente não pode afirmar nada, né?
Mas é assim, né? Esse solo ele é proveniente de uma barragem, assim, né? Como chama? Mineração. De uma né? mineração, entendeu? Então, E aí, tipo, qual é a importância de vocês estudarem esse solo? Então, na realidade é assim, né? Isso é provavelmente em vista dos acidentes que está acontecendo, né? Então, agora deu um interesse maior, né, em cima disso, né? Porque o rejeito de uma mineração, na realidade é assim, ele tem os agregados ali, né? Então não é só um solo, né? Então, por exemplo, pode ser que ele tenha algum componente, às vezes, que ele te dá, vamos dizer assim, uma condição um pouco diferente no solo. Por exemplo, vamos falar assim em termos de caracterização. O solo, às vezes, ele tem um peso específico, uma massa específica, tal, né? Alguma coisa assim, tá? E aí, por exemplo, uma mineração, um solo que é de um rejeito, pode ser que ele tenha um agregado a mais, então ele passa a ter uma densidade maior, entendeu? Então, isso contribui, vamos dizer assim, requer, por exemplo, uma atenção um pouco maior ainda na construção dessas barragens, entendeu? Então, por isso que hoje é importante, assim, né, vamos dizer assim, essas atenções voltadas mais para essas mineradoras aí, entendeu? Entendi. Assim. No quesito agora, saindo um pouco da parte das barragens, eu queria que vocês comentassem um pouco como é construído e como é estudada a parte dos túneis, que eu acho que é algo que a gente vê muito no nosso dia a dia e que é meio não tão tocável como é feito aquilo, é meio abstrato para quem não entende muito. Aqui na nossa escola, fazendo propaganda aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, né, nós temos a mecânica das rochas na graduação. Eu acho que é o único curso do Brasil que ainda mantém na graduação essa disciplina bastante importante que completa, né, o que eu falei para vocês dos 3 pilares da geotecnia. De novo, Nalani, tudo começa na investigação geológico-geotécnica. Como é que o cara que vai escavar um túnel, né, com uma profundidade 10, 20, 30, 40, 50 metros de profundidade, como é que ele vai saber qual vai ser o comportamento do maciço rochoso? Aí já não é mais solo. Pode ser solo, mas provavelmente vai ser um maciço rochoso. Então ele tem que fazer ensaios. E aí os ensaios in situ são mais importantes. Muitas vezes ele tem que ir lá, na investigação geológico-geotécnica, fazer uma galeria, escavar uma galeria para estudar a galeria por dentro. Para tentar entender o comportamento do maciço rochoso quando ele for escavado. Até isso acontece. A gente usa também furos de sondagem rotativa, né? A sondagem simples de reconhecimento, a percussão é para solos, a sondagem rotativa, tem uma broca diamantada na ponta para poder cortar a rocha. É o que a gente usa para a investigação geológico-geotécnica das rochas dos maciços rochosos. A gente pode fazer até ensaio, aproveitar esses furos para fazer ensaio a profundidades. E aí quando você chega para fazer a escavação, mesmo assim você ainda tem dúvidas, que é muito difícil entender o comportamento do maciço rochoso. Então o projetista vai aprendendo, ele vai escavando e vai aprendendo com o comportamento que o maciço vai devolvendo para ele. Como é que ele faz isso? De novo, monitoramento. Então o maciço é todo monitorado e a gente engenheiro, vai entendendo aquele comportamento e vai retroalimentando o projeto e vai melhorando o projeto ao longo da escavação. Muito diferente de estruturas, por exemplo. É muito raro você ter uma retroalimentação numa obra de estrutura. Você vai construir um prédio, você construiu o prédio e vão executar. Se o construtor executar da forma como o projetista executou, concebeu o projeto, vai dar tudo certo. Já na mecânica das rochas, na escavação de túneis, não. O projetista faz lá o básico, cara com bastante experiência, a partir das investigações geológico-geotécnicas, começa a escavar e começa a entender o comportamento do maciço e volta para o projeto. E vai escavando. Então, é um tipo de construção bem diferente, né? Entendi. É legal falar de como é feita a escavação, né? Acho que o pessoal não deve ter dimensão. É uma rocha, você constrói uma pista de passagem. Eu queria que vocês falassem como que é feita a escavação de um túnel. No mundo, tem basicamente 2 metodologias. Uma que você escava a seção plena. Você usa um equipamento que vulgarmente é chamado de tatuzão, mas é um TBM, né, uma sigla em inglês, que a tradução talvez seria uma máquina de escavação de rocha ou de escavação de túnel. E você escava já no diâmetro que vai ficar o teu túnel. Então você vai escavando, você tem um monte como é que eu vou dizer? Talvez sejam algumas brocas rotativas que vão cortando a rocha
e vão jogando esses detritos para dentro e vão tirando desse tatuzão. E aí, a hora que vai tirando, já vai colocando a contenção. Normalmente cambotas metálicas que vão sendo colocadas, que vão ficar como estrutura ali do túnel, né? Então ele consegue avançar bem rápido. Isso é muito caro. Então você tem que ter bastante dinheiro. Quando eu falo bastante dinheiro, tem que ter dinheiro de Banco Mundial, né? Um dinheiro privado não consegue bancar um tatuzão. Precisa ter dinheiro público ou dinheiro internacional para fazer uma obra dessa. E tem outro tipo que é o NATM, que você vai fazendo mais pontualmente, você vai escavando esse túnel por seções. Então você escava a parte de cima, do lado esquerdo. Terminou, você anda um pouquinho, escava a mesma parte de cima, só que do lado direito. Aí você vai para baixo, você vai seccionando a escavação. A escavação é mecanizada mesmo, equipamentos mecânicos você vai escavando. Tá? Então são basicamente essas duas formas de execução de túneis. Ainda no âmbito de segurança, é muito legal falar também dos muros de contenção, que a gente vê quando passa na estrada. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, como que é feito, como vocês estudam para ter a estabilidade do solo. E aqui apareceu uma fotinha para mostrar melhor. De novo, tudo começa, né, Zé, estudando o solo. Então a gente pode ter, nesse caso aqui, um aterro. Então você queria, nesse caso aqui, o cara ele queria alcançar um nível mais alto e estava no mais baixo. Então ele vai compactando o solo e vai colocando um reforço. Daqui a pouquinho o Zé vai demonstrar aí, né, como é que se faz esse reforço. Você coloca, tem vários tipos de elementos de reforço, Manuela. Tem as geogrelhas, que são geossintéticos. Tem a terra armada, que são fitas metálicas espaçadas. Você tem situações intermediárias, você pode até ter uma tela metálica. Então você tem diversos tipos de materiais. Então você vai compactando o solo e vai colocando elemento de reforço. Compacta mais solo, outro elemento de reforço. E o que vocês estão vendo aí, a face, é uma face que não é uma face estrutural. É só um fechamento. Ela não está ajudando a estrutura do aterro, né? Quem está ajudando lá é o solo compactado e o elemento de reforço. Mas o mais importante da estrutura não é o reforço. O reforço ajuda, tendo um atrito com o solo, mas é o solo mesmo. E aí, Zé, fala um pouquinho da compactação, da importância do ensaio de compactação para a determinação da compactação em campo, que é bastante importante, né? Foi comentado no começo aí, né, sobre alguns ensaios que são realizados lá no laboratório, né? Então, um dos ensaios, assim, que é, assim, na minha opinião, que é um dos mais importantes nesses aspectos aí, né, desse tipo de construção, é o ensaio de compactação. Por que razão? Ali, através desse ensaio, você consegue achar dois parâmetros, né, que é a densidade máxima e a umidade ótima de um solo. Agora, em função desses dois parâmetros, você consegue assim trabalhar em cima, né, dessas densidades, né? E então você pega um aterro dessa natureza aí, então você vai compactando o solo, seguindo mais ou menos aqueles resultados que você obteve assim do solo que você fez ensaio no laboratório, entendeu? Então, mas é em função de um resultado de um ensaio, né? Por isso que a gente sempre diz, né, que o ensaio de compactação ainda é um dos mais importantes nesse aspecto aí, né? Quer dizer, todos os ensaios são importantes, mas o de compactação ele tem essas vantagens aí, né? Você consegue trabalhar com o solo em cima desse ensaio aí, entendeu? Então a ideia é sair do laboratório com esses dois parâmetros, que é a densificação máxima do solo e qual a umidade para chegar nessa densificação, e levar para o campo e fazer o controle de campo. Então cada camada compactada, você tem um ensaio em campo, né, Zé? Que você faz e verifica qual é a variação da densificação do solo e da umidade com relação ao ideal que seria o laboratório que é feito, né? E aí, meninas, chama até atenção aqui, né? Porque assim, a gente tem muitas obras desse tipo, né? Obras com muro de solo reforçado, de diversos tipos. É uma solução econômica muito boa e técnica muito boa, então tem muito, a gente vê muito no Brasil. Só que a gente vê poucas obras fazendo controle de campo. Eu acabei de dizer que o mais importante dessa estrutura mista, solo e reforço, é o solo, não é o reforço. Muita gente vai dizer que é o reforço, mas não é verdade. E não tem controle de compactação de campo. Se você não tiver controle de compactação de campo, como é que você vai garantir que o solo vai ter aquela performance, aquele comportamento? Não dá para garantir. Tá? Isso é uma falha do mercado, não sei se é só uma falha do mercado brasileiro, né?
vamos deixar para outro capítulo, que eu acho que não é. Mas é importante dizer, né? A gente não veio aqui para dizer que é tudo bonitinho, né? Existem falhas, existem melhorias que têm que ser feitas, né? A gente aqui da parte da universidade, né, Zé? No laboratório e tal, mas o pessoal está no campo. De toda forma, são estruturas belíssimas. Aí a gente consegue fazer aterros bem altos, né, e bem inclinados, né? Ou seja, a gente aproveita bastante a área de baixo, a área de cima. Então, economicamente, fica fantástico. No Brasil, nós já temos muros de 40, 50 metros de altura, né? Então, se você olhar o mundo está construindo mais ou menos nessa faixa de altura. Então, a gente está assim, tá no nível mundial em termos de tecnologia, né? Você tinha comentado que o mais importante é o solo, mas também tem componentes dentro desse solo que você chegou a comentar, que é os geossintéticos. Eu queria que você explicasse um pouco mais o que são esses geossintéticos, a importância de utilizar eles para as obras que a gente tem, principalmente no Brasil, e como que ele muda essa obra, tipo, o que ele ajuda mesmo. Legal. Eu vou pedir ajuda para o Zé, eu trouxe algumas amostras, se você puder pegar a geogrelha para mim, Zé, já que a gente está falando de estrutura de solo reforçado. Obrigado, Zé. Então, essa aqui é a geogrelha. Parece realmente uma grelha, né? Esse elemento aqui é um elemento tecido. Então, o que a gente tem aqui é um tecido que tem aqui, está emborrachado aqui, né? Só para os tecidos não saírem, não ficarem saindo aqui os fiapinhos. Esse cara é colocado naquela estrutura entre camadas de solo. Então, vejam que você coloca uma camada de solo embaixo, põe um nível desse de geogrelha, né? Aí você coloca uma outra camada. Ele vai ter interface com a parte de cima, com a parte de baixo, e esses vaziozinhos aqui vão ter conexão da camada de solo de cima com a de baixo. Você tem uma excelente interface. E esse cara tem uma resistência à tração muito alta. Então ele trabalha a tração, ajudando a estrutura do solo. A geogrelha é um tipo de geossintético. Então, geossintéticos são materiais industrializados que podem conter ou não materiais naturais também, mas são, em geral, materiais poliméricos, utilizados em obras geotécnicas, como esse muro de solo reforçado. A geogrelha é muito utilizada no Brasil para muro de solo reforçado, e também, a gente estava falando de Santos, dos solos moles. Quando você vai construir aterro sobre solos moles, a primeira coisa que tem que colocar é um elemento desse aqui. Aí você põe um aterro em cima. Ele já ajuda bastante a estabilizar o aterro. Não é só ele, também tem drenos, tem outros tipos de soluções que a gente usa de forma conjunta com a geogrelha. Mas a geogrelha é muito utilizada para essas duas situações. Zé, pega para mim a geocélula, por favor. Esse aqui é um cara bem legal. Esse cara aqui, ele parece uma colmeia, né? Normalmente os geossintéticos são elementos bidimensionais. Eles têm largura e comprimentos muito maiores do que a espessura. Esse cara aqui tem uma espessura grande, ele é tridimensional. Qual que é a ideia dele? Você quer melhorar a capacidade de carga da sua fundação. Aí você põe a geocélula e põe um material granular aqui. E confina o material granular aqui. E essa geocélula vai estar toda presa ali, vai estar fixa. O material granular vai atritar com as paredes da geocélula e vai melhorar a capacidade de suporte. Quanto vai melhorar? Depende. Depende do solo que está embaixo, depende da areia que você coloca aqui, do tipo de geocélula. Mais de 3 a 5 vezes você consegue melhorar a capacidade de suporte, né? Esse cara aqui foi inventado para a Guerra do Golfo. Vocês não tinham nascido, né? Foi na década de 90, né, Zé? O Zé já tinha nascido, né, Zé? Não vai falar que não, você já tinha nascido. E isso aqui foi invenção do exército americano, porque eles queriam entrar com equipamentos pesados naquela areia fofa do deserto lá do Golfo Pérsico. E eles inventaram isso aqui, eles colocavam a geocélula, pegavam a areia que existia lá, confinavam aqui e aumentava bastante a capacidade de suporte. Graças a Deus que não usou só para guerra, virou um material comercial que é bastante utilizado. Esse cara dá para pôr também, Nalane, em taludes. Então você põe em taludes, coloca terra, coloca a placa de grama em cima, ele usa também para controle de erosão. Que é muito bom. Colocamos um talude aí pra... Exato. Então, taludes como esses, aí, bem íngremes, né? Se tiver algum solo suscetível à erosão, você pode utilizar essa solução aqui, que é muito boa. No caso, naqueles que são bem íngremes, essa é uma solução muito boa, no caso? Muito boa. Essa é a melhor solução. Só que, lógico, engenharia não é só técnica, é custo. Ela é muito cara. Tá? Os fabricantes de geocélula vão
querer me matar, mas é verdade. Eu já trabalhei num fabricante de geocélula, vendi muita geocélula. É uma solução muito boa, só que é uma solução cara. Então existem soluções intermediárias, mais baratas, para situações que não são tão críticas. A geocélula é uma situação mais crítica, mas é uma solução muito boa. Então essa aqui é a geocélula. O que mais nós temos aqui? Vamos falar da geomembrana aqui. A geomembrana é um material impermeável, esse aqui é texturizada para melhorar a interface do solo com a geomembrana, né? Então, os geossintéticos não ficam flutuando, né? São materiais geotécnicos, estão em contato principalmente com o solo. Isso aqui é uma barreira de fluxo. A gente coloca isso aqui nas bases de aterros sanitários, por exemplo. Então, percolado, lá o chorume, que é aquele líquido formado pela decomposição do lixo, nosso líquido, né? Nosso lixo, resíduos sólidos urbanos, ele vai ficar para cá. Em cima dele tem um sistema de drenagem que vai captar esse chorume. Esse chorume é bombeado de baixo para cima, para a superfície, para uma lagoa de vinhaça, lagoa de chorume, né? Que também tem geomembrana. Então a lagoa também é revestida com geomembrana. Tudo para preservar o meio ambiente. No caso, aí ele evitaria que entrasse no solo o chorume. Exato. Então, ele evita a contaminação, tanto no solo quanto nos corpos d'água. Né? Aí tem esse cara aqui, o GCL, Zé. Eu falei que o geossintético ele pode ter material industrial, né, ou material natural junto. Esse aqui é um caso. O GCL tem um geotêxtil tecido de um lado, geotêxtil não tecido do outro, e no meio tem bentonita. Bentonita é uma argila muito expansiva que ela tem uma permeabilidade muito baixa. Então, normalmente, quando você quer uma segurança maior, empresta para mim, por favor, você coloca 2 camadas. Você põe primeiro o GCL e depois põe a geomembrana. Se a geomembrana furar por qualquer motivo, o GCL vai estancar esse furo. O percolado vai tentar passar e a argila, né, montemorilonítica, que é a bentonita, ela vai expandir e vai impedir a percolação. Então, os bons aterros usam essa dupla aqui. Entendi. Tudo pensando realmente na proteção ambiental. Né? Então, no Brasil, pelo menos os aterros sanitários usam geomembrana. Antigamente, estou falando na década de 90, 80, 90, era só uma camada de solo compactada. Eles perceberam que não era suficiente. Aí começaram a usar a geomembrana, década de 90, 2000. E o GCL, eu também trabalhei numa empresa que fabrica o GCL, começou a ser utilizado em 2010, então estou falando aí pelo menos 15 anos, né, de uso no Brasil. Então, essa é uma dupla de sucesso, essa aqui, para proteção ambiental. O que mais? Vamos falar desse aqui, que o tempo passa. E tudo começou, geossintéticos no Brasil, com esse cara aqui, o pessoal chama de bidim. Uma bidinha, eu estou fazendo propaganda da empresa, então tem que falar geotêxtil não tecido. Década de 70. Esse cara, você fala, isso aqui é um feltro, cara, isso aqui tem a ver com engenharia, bastante. Ele, se você colocar ele na luz, você vai ver que ele tem vazios. Ele é um filtro. Então você filtra o solo, você vai lá no Zé, faz o ensaio de granulometria, para ver como é que é a granulometria do solo. Aí você faz o dimensionamento e escolhe qual é a gramatura, qual a massa por unidade diária do geotêxtil para filtrar parte desse solo. Então a parte mais grossa você consegue filtrar. Então é um elemento de filtro. Então isso começou no Brasil na década de 70 e eu tive a sorte de conhecer o Paulo Aguiar, que a gente inclusive vai homenageá-lo na terceira edição do Manual Brasileiro de Geossintéticos, que eu sou coordenador. Ele participou do livro e ele foi o primeiro engenheiro a ser contratado no Brasil para começar os geossintéticos e começou pelo bidim, Paulo Aguiar. Então eu tive a honra de conhecê-lo, né? Infelizmente já falecido. A gente vai homenageá-lo no livro que a gente está fazendo na terceira edição. Né? Então tudo começou aqui. Esse cara tem mais volume de uso no Brasil. Esse aqui é o medalha de prata. E a geogrelha, está aí com você. Perdão, tá aqui. Na minha visão de mercado, é a terceira em termos de volume, assim, são os 3 produtos mais utilizados. Né? E para finalizar, essa aqui é a geomembrana lisa. Então você pode ter a texturizada, quando você precisa de mais interface com o solo, e a lisa, que ela é mais barata, né? Lagoas menores, aterros sanitários menores, você pode utilizar esse cara aqui. Muito legal. Muito legal. E para a gente ver isso na prática, eu queria convidar o Zé para mostrar um pouquinho para a gente dos experimentos que a gente vê no laboratório. A gente vai mudar de cenário aqui para o Zé mostrar um pouquinho para a gente.
Pode ser? A gente fala um pouquinho mais sobre os geossintéticos e como que ele é usado. Beleza? Vamos lá? Agora a gente está aqui com o Zé. Zé, explica um pouquinho pra gente quais experimentos você vai fazer pra gente aqui. Bom, é o seguinte, aqui a gente vai fazer uma demonstração, né, dos ensaios que a gente faz. Isso aí nós percebemos aí nos vídeos anteriores aí, né, na realidade como é que funciona, tá? Então hoje a gente vai demonstrar assim, eu vou utilizar areia, né, que é um solo de baixa coesão, né, que não tem coesão nenhuma, e nós vamos utilizar uma folha de sulfite, um A4 aqui que eu fiz assim umas tiras aqui só para simular aquela situação de campo, entendeu? Zé, então quer dizer que a gente vai usar um papel sulfite para simular uma geogrelha, uma fita de terra armada, é isso, né? Exatamente. Mas vai dar certo isso daí? Vamos ver. E o nome desse experimento é muro solo reforçado, não é? Que a gente faz. Exatamente, Então vamos ver quantos Então quilos tá. aguenta por Então, vamos fazer Bora lá. Vamos ver se Se isso vai dar linhas, né, certo. de papel sulfite vão dar conta aí, mas você vai colocar carga depois, Zé? Depois a gente vai tentar Temos colocar aí, ó. uma carguinha, mais ou menos isso. Quantos aqui, ó. quilos você trouxe aí, Zé? Tem 10 quilos Olha lá, de material. Tá? uma folha de sulfite, hein? Bom, Bom, eu vou ficando aqui de papagaio da Ana Maria Braga, só que eu gostaria de pedir a ajuda de Eu vocês acho- aqui só Vai para... lá. É o José Luiz Vai ter Guerra, que- não é Ana Maria Braga. Segurar, Zé. Isso, Bora lá. segue para mim, por Jogar favor. pra fora. Isso, por favor. Eu já só encostar aqui mais um pouquinho. Tá? Então o Zé está colocando aqui um solo arenoso, né, que é um solo que trabalha basicamente por atrito, ele não tem coesão. Está fazendo Opa. fazendo a base do muro, né, Zé? Exatamente. E quanto tempo, Zé, duram os geossintéticos? Para sempre? Eles têm duração? Boa pergunta, Manuela. Nada é para sempre. Nada né? é para sempre. Então, Eu falei que tudo começou na década de 70, né? Geogrelha, por exemplo, começou a ser utilizado no Brasil nos anos 2000, falando em 20, 25 anos. Geossintético deve ter 60, 70 anos no mundo. A gente está estudando quanto que ele vai durar, né? Mas ele deveria durar no mínimo 50 anos numa obra civil. Em algumas situações, como barragens, ele tem que durar mais. Mas sua pergunta é difícil de ser respondida. É, né? A gente imagina, porque como é feita a manutenção, ele fica ali para sempre, né? É algo de se então. estudar. Então, a maioria dos geossintéticos ficam enterrados, como é o caso da geogrelha. Sim. Mas tem geossintéticos que ficam expostos. Esses tendem a durar menos, né? Olha aqui, tá no vendo? caso dos geossintéticos, tem alguma obra muito famosa do Brasil que você gostaria de falar pra gente que tem um uso de um geossintético bom? Eu não sei se isso existe. Tem sim. Tem, por exemplo, o Piscinão de Ramos. Lembra? Vocês não vão lembrar, mas tem o Rio de Janeiro eles fizeram uma piscina municipal Por favor. que era como se fosse uma praia artificial, Aí? Isso. chamada Piscinão de Ramos, lá no Ramos, acho que é um bairro lá do Rio de Janeiro, que seja na cidade do Rio de Janeiro. Aham. E embaixo tem geomembrana de PVC. Só que eles colocaram uma camada de areia. Então o pessoal que utiliza pisa na areia, mas ele é todo revestido com geomembrana. Nossa, então eles literalmente ergueram uma praia falsa. Uma praia artificial. É, uma praia artificial. Legal, não sabia desse não. Só dar uma acertadinha. Ó, o que o Zé está fazendo agora, ele está compactando, ele está simulando a compactação. Você está medindo o grau de compactação aí, Zé? A gente está calculando, né, Zé? Exatamente, aí tá. Tá prático já tá na experiência. Só ergue para mim, por favor, que eu vou acertar. Ergue mais um pouquinho, por favor. Isso. Veja que o Zé já preparou, cada saquinho é uma camada Uma camada de solo uma camada compactado. de solo compactado. E só aproveitando aqui que eu estou de papagaio aqui da Ana Maria Braga, né? O solo granular, a gente compacta vibrando ele, né, Zé? Exatamente, é. O processo de compactação do material granular é vibratório. Então, tem que ter equipamento, rolos vibratórios, que você passa em cada camada para deixar as partículas uma mais próximas das outras, né? Assim você tem mais resistência, menos compressibilidade da camada compactada. Pode? Professor, a geotecnia precisa muito da mão de obra, né?
da pessoa ali fazendo, porque tem áreas que a gente usa tecnologia e tudo mais, e a geotecnia precisa do técnico, da pessoa que vai lá coletar a amostra para fazer. Não tem tecnologias que ainda possa suprir isso. Não tem. E nunca vai ter, eu acho. Eu acho difícil. Se a gente for olhar os ensaios que a gente faz no laboratório de mecânica de solos, são todos muito manuais, vocês viram nas aulas, né? Uhum. Não tem muito como deixar tecnológico. Isso. Aí. Até Isso. quando a gente teve geologia da engenharia, era também muito visual, né? Então, se tinha, era o tato, era o cheiro, era o pingar alguma coisa na pedra para ver como que ela reagia. Então, acho que é meio difícil ter... Acho difícil aplicar inteligência artificial para mecânica do solo e geologia de engenharia. Acho difícil. Mas é isso que deixa legal, né, a matéria, que a gente consegue ter mais contato, não é só aquilo computador e computador, a gente consegue realmente ver o que está acontecendo. Mas você sabe como tem muita variação? Eu escutei outro dia numa palestra que um colega veio dar para a gente, para os alunos. Ele falou, a geotecnia na área de engenharia civil ela é bastante interessante, porque cada obra uma é diferente da outra. Você nunca sabe qual tipo de solo vai ter, qual vai ser o comportamento do solo. Então, usa muito a técnica geotécnica, a experiência do engenheiro, da engenheira geotécnica. Isso deixa mais rico o nosso trabalho. Né? É mais difícil. Você imagina escavar um túnel. Né? Que você, a cada metro de escavação, você vai aprendendo com o que o maciço te devolve de comportamento. Né? Então, deixa o trabalho mais rico. E a importância da engenheira do engenheiro. Ela se torna maior, né? Não vai ter software que vai fazer isso pra gente, né? Porque nunca é igual, né? Eu vejo Isso. até aqui em São Sim, Carlos, por por mais favor. que é uma cidade pequena, vários cantos de São Carlos tem um solo diferente para fazer a construção. Varia, isso varia. Você pode andar 10 metros pro lado e pode ter um solo diferente daquele que você está construindo ali, né? Então. Quantas camadas a gente vai fazer, Zé? Mais uma só. 6 Ó, camadas. em geral, num projeto de verdade, que isso aqui é um protótipo, né? Não que não seja o projeto do Zé agora para vocês, mas é um protótipo. Em geral, a gente coloca a cada 40 ou 60 centímetros de solo tem uma linha de reforço, tá? Não passa muito de 60 centímetros. Não pode passar. Pode dobrar, por favor. Em termos de projeto, a gente se preocupa com duas situações do reforço. Uma é a ruptura do reforço. Então, imagina que lá embaixo, o reforço lá embaixo começa a resistir com uma tensão alta. A tensão vertical vai aumentando. Então, uma preocupação é a ruptura desse reforço e a outra é o arrancamento do reforço estar mais para cima aqui. Tender a ser arrancado, ser expulso aqui do maciço. São as duas situações que a gente dimensiona os reforços para esse tipo de estrutura. Tô indo bem como papagaio, Zé? Nesse caso, coloca dreno também ou só usa dreno em barragens? Boa pergunta. Precisa ter dreno, sim. Precisa ter dreno atrás do muro, para a água que vem de trás, que a gente chama de o tardoso do muro. Né? Então, a gente encosta uma estrutura num talude existente. Entre esse talude existente e o muro tem que ter um sistema de drenagem. E, normalmente a gente usa um gel sintético que eu acabei não mostrando, que é o gel composto drenante. Que ele tem 2 geotêxteis e um núcleo drenante no meio. A água passa pelo geotêxtil e é encaminhada por esse núcleo drenante, pode ser uma georrede ou geomanta, até o pé do tardoso muro, e aí tem um tubo dreno que tira essa água. Na frente, não é muito comum, mas na frente, na face, pode ter algum dreno de paramento. Vocês já devem ter visto em taludes de rodovias, quando você tem uma concretagem de concreto, tem uns tubinhos. Sim. São tubos curtos, são tubos de paramento. A água que, porventura, entre pela face, ela vai encontrar esse tubo e vai sair. Então, são basicamente esses 2 tipos de drenagem que a gente faz nesse tipo de estrutura. Mas espero que não chova aqui dentro no estúdio, né, Zé? A gente está sem dreno, né, Zé? Vai ficar sem dreno O mesmo. projeto Zé não tem dreno. Não vai chover. Projeto econômico. Se chover já é outro projeto que tem que ser averiguado. Ai, Zé, será que vai ficar? Vamos ver.
Será que eu me ajudei certo? Bom, se romper o muro, Aí vai ficar difícil. vamos ter que gravar tudo de novo. Coloquei uma camadinha, né? É lógico que um pouco vai cair, né? Vai acabar. Nada no mundo é perfeito, né, Zé? É isso aí. Então, gente, vejam que Bom. o Zé está fazendo como uma construção, né, Zé? Uma base de solo compactado, uma linha de elemento de reforço, outra base de solo compactado e você vai alteando, vai subindo a tua estrutura. Bom, tá pronto, Zé? Tá pronto. Agora eu vou tirar os suportes aqui, né? Vamos ver se vai aguentar mesmo, né? A gente põe o peso agora ou depois? É depois, Vou né? colocar depois. Ah, então Tá. tá. Bom. Tirei o primeiro. Beleza, hein? Ixi. Tantararã, tá? Tirei o segundo. É agora, hein? Quer tirar pra mim? por Ai, eu favor? tiro. Pode Ai, tirar. Zé. Pode tirar. Pronto. Ai, Zé, olha que glória. Foi certo. Deu certo. Esse tipo de face a gente chama de muro envelopado, porque o material, né, o reforço, ele está envelopando a camada de solo. Então aí aqui nessa face você pode colocar concreto projetado, pode colocar geocélula com grama, né, Zé? Tem diversos tipos de... Deixa eu ver aqui se recalcou aqui, Zé. Não, tá bonito o muro aqui. Tá. E agora, vamos fazer o teste? Coloca o peso aí, Zé. Vamos lá. Vamos testar antes, né? Pra 10 ver. quilinhos. Não tem problema. Caiu aqui, mas não caiu o muro, Tranquilo. né? Não. Olha, tá bom. Pode soltar? Pode. Fala. Isso é a sobrecarga. Zé, a gente trabalhou bem. Eu acho que deu tudo certo. Não mexeu. Não vamos Não respirar muito. mexeu. Não vou deixar muito perto. Aqui a gente está simulando, né? Por exemplo, aqui, você não vai, no muro desse, você não vai construir um prédio aqui. Então você vai rasgar toda a geometria que está aqui. Mas é muito utilizado, por exemplo, para estacionamentos, áreas de passagem. Então, lógico que a gente tem que projetar uma sobrecarga. Então, isso que o Zé simulou aqui, a sobrecarga. Por mim, olha, por mim está aprovado. O que vocês acham, meninas? Por mim também, né? Zé? Aprovadíssimo. Contrataria. Então eu vou tirar a carga, senão Vai. pode ser que chova, né? Pode Nesse tirar? caso, pode. Pode. Nesse caso de projeto, então, são mais para sobrecargas acima do solo. Nada que entraria no solo. Não, Caso no caso de muro fundações. solo reforçado, não. Beleza. Assim, você não pode construir nada com fundação. Perfurando. Porque você tem os elementos de reforço lá. Sim. O solo tá bonitinho, compactado, tem resistência, né? Mas é que você tem elementos de reforço lá. Aí você acabaria estragando os Estragando, ia geossintéticos. romper o reforço, né? Nossa. Você chegou a comentar, você até comentou um pouquinho sobre vegetação. Eu queria só fazer uma pergunta que às vezes algumas pessoas comentam sobre se existe vegetação no talude ou no morro, está 100% seguro. Queria que você comentasse um pouco sobre o uso da vegetação e se realmente ela segura muito aquele solo ou se é só alguma ajuda. A vegetação é muito importante para evitar a erosão. E se você tiver, por exemplo, um talude natural, né, em condições muito íngremes, você tem uma condição ali perigosa de ruptura na época da chuva, né? Quando chove, satura o solo perde Zé, eu acho que vamos resistência. fazer e só rompe. esse mesmo. Se tiver uma Acho que não. vegetação ali no talude, essa vegetação ajuda a segurar a umidade e de uma certa forma ajuda 3 minutos. a prevenir a Só ruptura. Beleza. Quer ver só? Um negócio aqui. O que você vai fazer agora, A Zé? gente tem outro experimento, acho Tem que é um outro rapidinho, né, Zé? É rapidinho. A gente vai simular uma Esse é mais escavação. Opa. Esse aqui é a tubulação enterrada, né? Aí no caso, você vai colocar 2 tubos. Entendeu? Ele vai simular uma escavaçãozinha. Então aqui a gente vai simular um confinamento, né? Isso. De uma tubulação. Eu vou colocar isso aqui, entendeu? Deixa eu ir pegando ali atrás. Deixa eu segurar aqui, Zé, pra você tirar esse. um pouco. Coloquei uma camadinha de solo, né? Tá. Esse é um tubinho de De Papelão? papelão. Só para simular mesmo a... Tinha esquecido o material. É, eu tava esquecendo, tava lembrando. Não, eu ia falar que era de...
isso. Amassou o tubo? É que o outro acabou, né? A outra caiu um pouco de areia. Então a gente viu aqui 2 experimentos, muro solo reforçado e uma simulação de escavação. Queria te agradecer, Zé, muito obrigada pelo seu trabalho. É muito importante para a gente ter o contato com isso na graduação. E muito obrigada, professor, pelo tempo de vocês dois. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais sobre geotecnia. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem um formulário aí, vou passar para a Ana falar um pouquinho para vocês. E é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Quero agradecer, né, essa oportunidade, sim, de falar um pouco, né, sobre o departamento, sobre aquilo que a gente normalmente faz, porque às vezes nem sempre as pessoas acabam sabendo. Inclusive o departamento parece que não é muito conhecido, né, assim, né? Geotecnia, o nome de geotecnia parece que... Então foi uma forma assim de a gente poder, né, divulgar um pouco mais também, né? Acho que é isso. Eu agradeço as meninas, né, as minhas alunas, meus alunos que estão aqui na produção, que não aparecem, né? Pelo menos hoje não apareceram. E agradecer em especial ao Zé, que topou vir comigo aqui. O Zé é um cara que tem bastante experiência. Não vou nem falar quantos anos você tem experiência em geotecnia. Eu acho que esses pequenos experimentos ajudam, né, a entender como é que uma estrutura geotécnica vai se comportar, né, no campo. Eu acho muito legal. Parabéns, desejo muito sucesso para o canal de vocês aí, o Cast da Obra. Obrigada. Antes da gente terminar, professor, fala um pouquinho do seu programa, do seu podcast. Pode falar do Engenhando Talks. Engenhando Talks. Pode fazer a divulgação. Aproveita o crédito. Minha produção está aqui, ó. Minha produção está aqui. Eu tenho um podcast, né, da Escola de Engenharia de São Carlos chamado Engenhando Talks, que fala sobre tudo a respeito de engenharia, aqui a partir da universidade, né? A gente fala de pesquisa, fala de ensino, fala de inovação, fala de extensão, a gente fala de tudo um pouco. O meu podcast está no canal USP, também está no canal da Escola de Engenharia de São Carlos e está até numa TV, na FAFC TV, Olha. aqui de São Carlos. Então, curtam lá, assistam, acho que tem informações bem interessantes que vêm da universidade e que chega até a sociedade, assim como o Cast da Obra está fazendo, né? Sim. Nossa intenção é passar os muros aqui da Escola de Engenharia de São Carlos e chegar até vocês aí, informações interessantes. Obrigado, meninas. Obrigada a vocês. você. Queria agradecer pela presença de vocês, por participar da nossa graduação também, porque eu acho que sem técnicos, professores, a gente não conseguiria se tornar o que a gente quer se tornar no futuro. E vocês são a base para a gente aprender tudo. A gente tenta passar um pouco para a comunidade o que a gente vê, o que a gente está aprendendo, como que funciona o nosso dia a dia, mas sem vocês a gente não conseguiria. Queria agradecer ao professor também, que eu acho que muitos não sabem, mas o canal existente é por conta da ajuda dele conosco. Então, sem a ajuda dele, não teríamos Cast da Obra, não teríamos esse experimento sendo mostrado, não teríamos outros vídeos que vocês podem assistir no nosso canal. E eu acho que é isso. Muito obrigado. A gente deixou o episódio de encerramento para fazer com vocês dois, tanto pelo professor participar da nossa criação, quanto por exatamente ser uma área que eu acredito ser menos conhecida. Então, é uma área que a gente quis mostrar a existência dela, quis passar para fora. E o episódio 5, que é o atual, ele já teve um público alcançado, então a gente quis deixar vocês para esse episódio. E eu acho que é isso. Não esqueçam de dar um like, se inscreverem no canal. Tem o formulário de feedback para vocês responderem, então para vocês falarem o que vocês acharam, se vocês querem um assunto novo ou se vocês quiserem comentar de alguma coisa que a gente quer melhorar ou qualquer outra coisa do tipo. E encerramos hoje o ciclo de episódios nesse estilo, de assuntos a serem abordados sobre professores e matérias que a gente aborda. E o nosso próximo ciclo vai surgir mais para o final de novembro, que ele vai abordar uma minissérie de mitos e mistérios da engenharia civil, onde nós, alunos, somente, vamos abordar sobre algumas construções que podem ser muito mitológicas para a gente, mas que pode também ter uma teoria ali de engenharia por trás. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês assistindo os próximos vídeos. E é isso. Obrigada, galera. Obrigada, gente. Obrigada, professores.